Olá pessoal, eu sou Letícia Januzzi, docente da disciplina de Neurologia da Faculdade de Medicina da UFAL. Nós estamos dando início agora à nossa quinta semana da disciplina com o tema acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. Esta aula se destina aos nossos estudantes de graduação de Medicina e está ocorrendo em novembro do ano de 2020. Uma breve agenda do que nós trataremos nessa videoaula breve. Falaremos sobre a importância, epidemiologia, conceito, vascularização e relembraremos as principais manifestações, o quadro clínico geral e a classificação geral. Por que falar de AVC? Porque esse tema está incluso na nossa grade curricular. O AVC, ele se encontra entre as 10 principais causas de morte. Esses dados são do ano de 2016, onde ele se encontrava aqui como segunda principal causa de óbito. Esse cenário deve permanecer semelhante até os idos de 2030, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Em relação à epidemiologia brasileira, nós temos que o nosso país ele possui dimensões continentais, então no ano de 2020 nós temos cerca de 210 milhões de habitantes vivendo no Brasil e nós temos 400 mil novos casos de AVC por ano. Sendo assim, ele é a primeira causa de incapacidade funcional e a segunda causa de óbito, segundo dados do DataSUS de 2018. O nosso país está entre os 10 principais países com maior mortalidade por AVC no mundo. Isso gera um impacto epidemiológico, na saúde, socioeconômico e até mesmo na previdência social muito importante. Então, os pacientes com AVC no primeiro ano, 70% deles estão fora do mercado de trabalho, 50% estão dependentes de outra pessoa, cuidadores, outros familiares, que inclusive às vezes necessitam deixar os seus trabalhos para os cuidados com esses pacientes, e 30% deles estão mortos. Se nós formos encarar apenas o número de óbitos, nós estaremos vendo aqui a pontinha desse iceberg. Mas nós temos inúmeras outras situações que ficam aqui submersas, nessa analogia, mas que ficam um pouco mais, digamos, encobertas, mas que nós devemos valorizar e muito. Então, nós temos aqui os infartos silenciosos, que podem acontecer sequenciadamente e até mesmo gerar um quadro de demência vascular. Nós temos as comorbidades, muito importantes nesse tipo de paciente, que podem gerar internações múltiplas, a infecções de repetição. Nós temos o próprio prejuízo laboral, o afastamento do indivíduo do mercado de trabalho e a incapacidade ou dependência funcional. Então, o AVC é um grande desafio de saúde pública. E como nós podemos reduzir esse impacto? A redução do impacto, ela se dá em dois pilares. O primeiro é a redução da incidência e, consequentemente, da prevalência, através de medidas de promoção de saúde e de prevenção. E quando nós falamos em prevenção, nós falamos tanto em controle de fatores de risco, como também na prevenção da recorrência. Então, prevenir que ocorra um segundo ou terceiro evento, que a gente chama de ictus, no caso do AVC. O indivíduo que tem um AVC, ele tem uma chance muito maior de ter o segundo ou terceiro. E o segundo pilar, a redução da morbimortalidade. E nós fazemos isso através da capacitação e expansão do atendimento de fase aguda, que é aquele atendimento nas primeiras horas da ocorrência do AVC, e na organização do fluxo do atendimento. E quando nós falamos em organização de fluxo, nós falamos em tanto organização pré-hospitalar como hospitalar. E por que esses números tão alarmantes ainda persistem na nossa sociedade e no mundo como um todo? Postula-se que isso aconteça porque nós falhamos tanto na prevenção primária, como também no desconhecimento da nossa população em relação ao que é a doença. Então vejam vocês esse artigo aqui importante, que apesar de estar antigo, do ano de 2008, ele foi publicado numa importante revista da área, a Stroke, que mostra que, na verdade, que fez uma pesquisa, envolvendo aí acho que 5 cidades brasileiras, onde eles entrevistaram pessoas em praça pública falando sobre um caso clínico típico de AVC, com sinais e sintomas típicos. E então, 28 denominações foram dadas como para o diagnóstico do que aquela pessoa estaria tendo naquele caso clínico. Então, foram 814 entrevistados,
50% praticamente da população reconhecia o evento como um derrame, felizmente, né? Mas que é um termo que nós não usamos mais, porque dá a entender que não há mais nada a fazer ali pelaquela pessoa. 15% reconhecia como AVC, já conhecia a sigla como AVC, e outros deram outras denominações. Eu coloquei exemplos de algumas aqui, como infarto, trombose, passamento, congestão, esquecimento, até mesmo agonia. Então, apenas 1/3 dos pacientes acertou o telefone do SAMU como 192. Tiveram pessoas que, inclusive, citaram o telefone, né, 91, né, 911, telefone de emergência fora do Brasil, como se fosse o telefone do SAMU. E isso denota como a nossa população ainda desconhece a doença, né, que é uma das doenças mais importantes da nossa população, dada a sua prevalência. Então é por isso que todo 29 de outubro nós comemoramos o Dia Mundial contra o AVC, né? Então isso acontece, isso não é diferente no Brasil, nem tampouco aqui em Alagoas, e nós trabalhamos muito a população geral a aprender a identificar os sinais de AVC, né? E esse folheto que eu trago aqui para vocês nesse slide, formando um acrônimo SAMU, né? Ele é muito trabalhado, onde S, você pede para o paciente sorrir, se a boca desvia, né? Ou se a boca fica torta, pode ser um sintoma de AVC. A de abraço, pede para o paciente elevar os braços, se algum dos braços está com perda de força ou cai, pode ser um sintoma. M de música ou mensagem, pede para o paciente repetir uma frase ou cantar um trecho pequeno de uma música. Se ele tiver dificuldade de lhe compreender, ou de expressar, ou até mesmo de articular as palavras, pode ser um sintoma. E o U, que nos dá um sentido de urgência e que nos denota aqui a importância dos serviços de atendimento móvel, né, sobretudo o SAMU. Então, partindo para a parte mais conceitual e teórica da nossa aula, o que é um AVC? O AVC é um evento vascular súbito que leva a manifestações neurológicas focais. Então, nós sabemos que é uma doença de vaso, né, um vaso sanguíneo encefálico, né, seria conceitualmente, muitos alunos perguntam, né, o termo correto realmente seria AVE, né, porque pode acometer tanto o cérebro como o tronco encefálico, mas o termo AVC, ele se disseminou na população, né, nos tempos atuais, e nós definimos mantê-lo como o termo principal a ser usado, inclusive no meio científico, tá? Então, é um evento súbito que leva a manifestações neurológicas focais. O que seriam manifestações neurológicas focais? São assimetrias, sobretudo no nosso exame neurológico, no nosso exame físico, que nos levam a crer que alguma parte do encéfalo do indivíduo esteja acometida. Então, já dizia o grande professor Miller Fisher, né, neurologista Miller Fisher, ele falava essa frase: "You learn neurology stroke by stroke". Então, o que ele quer dizer com isso? Que o nosso cérebro, gente, ele é perfeitamente topografado. Então, vocês relembram aqui a neuroanatomia com o famoso homúnculo de Penfield, onde cada área cerebral corresponde a uma parte do nosso corpo, né? Então, o nosso cérebro é como se fosse um mapa. Então, nós devemos estudar o AVC sempre relembrando a vasculatura cerebral. Então, eu coloco aqui duas fotos, né? Dois desenhos do polígono de Willis, aqui demonstrando os seus principais vasos que compõem o polígono de Willis. E nós devemos sempre relembrar as principais topografias. Essa videoaula ficaria muito extensa se a gente fosse debater cada vaso sanguíneo, né, encefálico, mas eu trouxe aqui para vocês relembrarem dois cortes coronais e axiais, mostrando o território da cerebral anterior, o território da cerebral média, território da artéria cerebral posterior, aqui uma parte demonstrando, né, a artéria coroideia anterior. Esses são os vasos da circulação anterior e aqui seriam os vasos da circulação posterior, né? A artéria basilar, responsável aqui por grande parte do tronco encefálico, região da ponte, né? Aqui a região do bulbo, né? Que aqui nós temos, sobretudo, os ramos da artéria vertebral, né? E aqui a região do cerebelo, com a contribuição das artérias cerebelares posterior inferior e anterior inferior.
e também da artéria cerebelar superior, tá? Então, de uma forma geral, gente, sem nos estendermos muito nessa revisão, eu trouxe aqui uma divisão em circulação anterior e posterior. Na circulação anterior, a artéria oftalmica, onde o paciente pode apresentar maurose fugaz ou uma alteração monocular. A artéria cerebral média, um vaso importantíssimo, nós temos que conhecer os sintomas. Geralmente o paciente apresenta um déficit motor e ou sensitivo, com predomínio em braço e face, associado à afasia, sobretudo se acometer o hemisfério dominante, e negligência, se acometer o hemisfério não dominante. A artéria cerebral anterior, o paciente pode ter, tal qual a cerebral média, um déficit motor sensitivo, mas mais de predomínio em perna, justamente justificado pelo nosso homúnculo de Penfield, e sinais de frontalização e até mesmo de demência, sobretudo se acometer os dois lobos frontais. Partindo para a circulação posterior, nós temos a artéria vertebral. O paciente pode ter sintomas atípicos, a princípio para um AVC, como náusea, vômitos e vertigem, que nós devemos lembrar sempre dessa possibilidade, o acometimento de nervos cranianos baixos, ali da região bulbar, e até uma ataxia cerebelar. A artéria cerebral posterior pode ter alterações do campo visual, irriga ali grandemente os polos occipitais, rebaixamento de nível de consciência até déficit sensitivo, por conta da sua irrigação também do tálamo, e alterações de funções nervosas superiores. A artéria basilar, a gente pode ter déficit motor e ou sensitivo, que geralmente é bilateral, rebaixamento do nível de consciência até alterações de nervos cranianos. Lembrando aqui, gente, importantemente, da síndrome alterna, que é bem comum nas regiões do tronco encefálico e que a gente revisa sempre nos conceitos da semiologia neurológica dentro da nossa disciplina. Como é o quadro clínico da doença? Então, nós podemos ter sintomas bem típicos, como a hemiparesia, a hemiplegia, os déficits sensitivos, como hipoestesia, até mesmo hiperestesia. Mas nós temos também sintomas mais atípicos, como as alterações da consciência, e de memória, que podem sim ser súbitas, mas também podem ser crônicas. As vertigens, dificuldade de andar em linha reta, a marcha pendendo para algum lado, com lateralização, dificuldades visuais, como as hemanopsias ou perdas monoculares, dificuldades na fala, dificuldade de compreensão ou expressão, que nós teríamos aí as afasias, e a dificuldade da articulação das palavras, que é a disartria, e até mesmo a cefaleia súbita, ou que se inicia agudamente, ou que piora em segundos a minutos. Em relação à classificação geral, nós temos que o AVC, ele se encontra dentro das doenças cerebrovasculares, então nós temos o AVC isquêmico, os AVCs de uma forma geral, os AITs e a trombose venosa cerebral, que nós não vamos abordar na nossa aula. E nos AVCs nós os dividimos em AVC isquêmico, que corresponde a cerca de 80, 85% dos casos, os AVCs hemorrágicos, cerca de 15%, e aí eles se dividem em hemorragia cerebral, cerca de 70%, e a hemorragia subaracnoide, cerca de 30%. E por fim também os AITs, que são os ataques isquêmicos transitórios. Nós vamos dar um breve intervalo agora e nós vamos continuar na parte 2 da nossa aula.